O caso mais marcante dessa semana, a morte da jovem Brenda ali na rotatória da Avenida Maringá. Uma jovem de 18 anos que morreu quando o carro onde ela estava bateu contra um poste no meio da rotatória. No volante do carro, o namorado dela. Ele fugiu do local. Não se apresentou à polícia até agora. A expectativa é de que ele se apresente amanhã. Pelo menos isso foi combinado com o delegado Algacir Ramos, que apura esse caso na delegacia de trânsito. Essas imagens são do laudo feito pelo Instituto Médico Legal, pelo Instituto de Criminalística. Esse laudo mostra que o carro estava a mais de 100 km por hora. Por que isso é importante? Porque naquele trecho da rotatória da Maringá, na esquina ali com a Castelo Branco, a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Então ele estava 2,5 vezes a mais. E eu já disse aqui, quem define a velocidade não é quem faz a placa, é um engenheiro de trânsito. Ele vai lá e ele vê com que velocidade o motorista pode passar por ali com segurança. Vamos entender agora o que é que diz esse laudo com o repórter Vinícius Buganza. O documento traz em detalhes fotos e exames feitos no local da batida. Perícia essencial para concluir o motivo do acidente que matou a jovem Brenda Marques, de 18 anos, na última segunda-feira. Para o perito que esteve aqui no local do dia do acidente, não restam mais dúvidas. A principal causa da batida foi o excesso de velocidade que o motorista estava quando entrou aqui na rotatória. O laudo aponta que o carro estava a cerca de 100 km por hora quando o motorista perdeu o controle. Ele ainda teria tentado frear antes de bater contra o poste, mas não conseguiu. Na hora que ele acessa a rotatória, ele está nessa velocidade. Aí, com o passar do desenvolvimento dele na rotatória, ele vai perdendo velocidade. Primeiro pela derrapagem do veículo, depois um primeiro impacto contra o meio-fio, um segundo impacto contra uma mureta e o terceiro impacto final contra o poste. Então, na verdade, os 97 km por hora é a velocidade de acesso dele à rotatória. Na Avenida Maringá, a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Ou seja, o motorista estava a quase 3 vezes mais acima da velocidade permitida. Num caso desse, não resta nenhum outro elemento que possa fazer algum tipo de interferência, senão a velocidade. Você bate sozinho, você entra numa curva em excesso de velocidade e bate sozinho, quer dizer, vamos supor que tivesse um defeito mecânico no veículo, por exemplo, no sistema de freios. Ele não poderia ter entrado a 97 km por hora numa curva, né? Então, quer dizer, ainda que tivesse o sistema de freios com falha, que não era o caso, né? Ainda que tivesse essa situação, ele não poderia estar desenvolvendo essa velocidade naquele local, naquela hora, naquelas condições. Quem estava dirigindo o veículo era Marcelo Marim, companheiro de Brenda, com quem teve um filho. A Polícia Civil abriu um inquérito e está investigando o caso. Marcelo fugiu depois do acidente e deve se apresentar nesta quinta-feira. O rapaz pode responder por homicídio culposo, omissão de socorro e dirigir com a carteira de motorista vencida. Põe a imagem da Brenda para mim aqui, por favor. Até porque a morte dessa jovem chocou muita gente. Porque ela tinha acabado de ser mãe, né? No próximo dia 22, o filhinho dela vai completar 3 meses de vida. E ontem era esperado lá na delegacia de trânsito o pai da Brenda. Só que ele não conseguiu prestar depoimento. Ele obviamente está muito abalado, assim como toda a família, com a morte da filha, né? Tá tudo certo, tá tudo agendado com o delegado da família do Marcelo, do namorado da Brenda, para que ele se apresente amanhã. Você vai ver agora palavras fortes do delegado Algacir Ramos. Ele diz que quer ouvir todos os envolvidos nessa história. As testemunhas que estavam na boate, que fala que os dois brigaram pouco antes do Marcelo deixar a boate em alta velocidade. Boate fica a 300 metros ali da rotatória. O delegado diz que quer ouvir todo mundo para depois confrontar tudo isso no depoimento do Marcelo, no depoimento desse jovem, do namorado da Brenda, que estava no volante do carro e que fugiu do local pouco depois da morte dela. Eu quero que você preste bastante atenção nessa reportagem da Daiane Enz, porque eu repito, as palavras do delegado são fortes. Ele comenta até uma postagem que o Marcelo fez falando da morte da namorada. Vamos ver.
O pai da jovem morta no acidente seria ouvido na tarde desta terça-feira pelos policiais civis. Porém, a família ligou para a delegacia de trânsito e desmarcou. Os pais da jovem, Brenda Marques, de apenas 18 anos, ainda estão cuidando de detalhes do enterro da filha, além de estarem muito abalados com a morte precoce da jovem. Brenda e o namorado, Marcelo Marim, teriam brigado em uma boate na madrugada de segunda. Esta câmera de segurança registrou o momento em que o carro entra na rotatória. O veículo não consegue terminar a conversão e bate contra o poste. É possível ver um clarão depois do impacto. Marcelo teria chamado o SEAT para socorrer Brenda, que estava no banco do passageiro, mas a jovem não resistiu aos ferimentos. Ele fugiu antes da chegada dos bombeiros. A polícia ainda não sabe por que Marcelo fugiu depois do acidente. Ele já tinha passagens por assalto e chegou a usar tornozeleira eletrônica, mas o delegado não sabe se ele ainda estava sendo monitorado. Outro possível motivo para o rapaz ter saído do local é a carteira de habilitação dele, vencida desde novembro do ano passado. Ele não esperou a chegada da polícia para explicar melhor a situação, o que realmente aconteceu, porque alguma coisa tinha, ou embriaguez, ou mesmo essa questão da CNH estar vencida desde novembro do ano passado. Nos próximos dias, os socorristas do SEAT, policiais que atenderam a ocorrência, além de testemunhas do acidente, devem ser ouvidos aqui na Delegacia de Trânsito. Também está marcado para a próxima quinta-feira a apresentação do motorista do carro, Marcelo Marim, que deve ser indiciado pelo crime de homicídio culposo com dolo eventual, ou seja, por ter assumido o risco de matar. Ele pode pegar de 5 a 8 anos de prisão em regime fechado. Brenda Marques tinha um filho com Marcelo Marim, o pequeno Brian Lorenzo Marques Marim, de 3 meses. A moça chegou a comemorar nas redes sociais o primeiro dia das mães dela. O velório de Brenda aconteceu na segunda-feira, no cemitério Jardim da Saudade, onde parentes e amigos se despediram da jovem. Depois da morte da namorada, Marcelo postou em uma rede social um recado desesperado, onde até questiona a Deus por que não foi ele, a vítima fatal, no lugar de Brenda. É hipocrisia isso que ele está fazendo. Eu também soube que ele está postando. Para mim, ele está procedendo de uma forma a amenizar uma situação que não tem como. Jamais uma pessoa que era casada, praticamente casada com uma moça, ia deixá-la no local, mesmo morta, para ir embora e deixar à mercê dos outros para atendê-la.